Então, senhores, vamos aqui iniciar a gravação de nossa aula, né, sobre o sistema reprodutor feminino, na verdade dando continuidade a ele, falando sobre o ciclo menstrual. Então, aqui nós temos uma revisão básica aqui sobre os órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino, né? Então, nós temos aqui os dois ovários, né, ovário direito e esquerdo, lembrando que os dois ovários são funcionais, tá? Aqui que ligam o ovário ao útero, nós temos aqui o ligamento dos ovários. Nós temos as duas tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas, né? São nas tubas uterinas, por exemplo, que é feito o processo de laqueadura. É interessante nós entendermos. Tem uma parte das tubas uterinas que são interessante, que é o infundíbulo, que é justamente onde acontece a fecundação, quando o ovário libera o óvulo e o espermatozoide acha ele nessa região aí das tubas uterinas, que é chamada de infundíbulo. Deu um problema técnico aqui. Aí nós temos o próprio útero, nós temos o colo do útero, que é essa região aqui, que é o colo do útero, né, que é essa região, ou seja, ó, fiz uma pergunta lá até onde o pênis ia, né? O pênis só penetra a região vaginal, ele não penetra a região do útero. Então, é essa região, a vagina, que tem em torno de 10 a 15 centímetros em média. E a gente tem o endométrio, que é justamente o tecido que recobre a parte interna do útero. Nós temos também o miométrio, que eu fiz uma pergunta para vocês. O miométrio é um tecido muscular liso que sofre as contrações, né? É aqui que as meninas sentem as cólicas e também acontece o processo de contração uterina para expelir o bebê, né? Para expelir o feto. Então essas são as partes principais do sistema reprodutor feminino. Bora seguindo. Então, para entender um pouquinho sobre o ciclo menstrual, a gente precisa entender quais são os hormônios que estão envolvidos nele, né? Então, os hormônios femininos são produzidos ali no hipotálamo, né? Fatores liberadores de gonadotrofina. Esses fatores liberadores de gonadotrofina, que também é um tipo de hormônio, atua justamente na hipófise, na região da adenohipófise. É interessante a gente fazer essa diferenciação, porque a neurohipófise ela faz a liberação de outros hormônios. Os hormônios aqui sobre os hormônios que atuam sobre os hormônios femininos é justamente a adenohipófise. Né, esse processo ele acontece na puberdade. A gente vai falar aqui que período é a puberdade. É justamente o período em que o hipotálamo está conseguindo produzir esses hormônios aqui. Né? Quais são os dois hormônios? É o que nós chamamos de FSH e o LH, né? O LH é o folículo hormônio luteinizante, né? Luteinizante hormone. E nós temos aqui o hormônio folículo estimulante, né? O é, folículo estimulante hormone. Por isso que é em inglês, que é que nem AIDS, né? Que nem HIV, né? Ele é trocado aqui, ó. Então o FSH faz o que? Estimula o desenvolvimento dos folículos do ovário e o LH estimula a própria ovulação. No período ovulatório é o LH que atua para liberar o óvulo. Mas a gente vai ver mais na frente. Então a infância, né, é o período em que a menina ainda não desenvolveu justamente aqueles hormônios que a gente está falando, ou seja, os hormônios dela não são maturos. Quando os hormônios ficam maduros o suficiente, acontece a primeira menstruação, que nós chamamos de menarca, tá bom? Então a primeira menstruação da menina é chamada de menarca, que acontece por volta ali dos 10 anos de idade, às vezes um pouco mais na frente, às vezes até mais atrás. Tem casos de meninas de até 8 anos tendo a sua primeira menstruação. Essa menarca ela é o que justamente caracteriza o período de puberdade, né? É o período em que a menina já vai poder ter filho, né? Já vai poder ter filho. Não obrigatoriamente, né? A idade interessante que a menina pode ter filho, ela vai poder, no caso, né? 10 anos, mas ela deve ter filhos, provavelmente somente por volta ali dos 20 anos de idade, idealmente por volta dos 25 anos de idade, tá bom? É o que traz menos problemas, a gente pode afirmar assim. Até também a questão financeira ela está começando a se estabilizar, porque a menina já terminou o ensino médio, né? Espera-se isso e o filho vai trazer menos problemas.
Depois do período da primeira menstruação, a menina fica apta a ter filhos, né? Aí vem a vida adulta e também a vida fértil, né? A idade fértil, justamente da primeira menstruação à última menstruação. A última menstruação nós chamamos de menopausa. A primeira menstruação é chamada de menarca e a última menstruação é chamada de menopausa. Esse período aqui antes da menopausa é chamado de pré-menopausa e após a menopausa é chamado de pós-menopausa. E todo esse período que contém a pré-menopausa e a pós-menopausa é chamada de climatério. É justamente uma queda abrupta ali na produção, principalmente de estrogênio, que vai trazer ali os problemas que conferem a período de menopausa, que acontece por volta ali de 48 a 50 anos de idade. Quais são esses problemas? Os problemas são os fogachos, né? A quentura que a mulher sente, ela vai sentir mais agoniada, ela vai sentir dores de cabeça, ela vai sentir variação de humor, variação de memória. É como se vocês estivessem em uma TPM por um período bem prolongado. Pronto, é mais ou menos assim. São as mesmas características da TPM com algumas alterações. Às vezes a mulher ela sente uma vez ao dia, duas vezes ao dia esses sintomas, mas eles acontecem, e algumas mulheres acontecem várias vezes durante as 24 horas. Né? Varia de mulher para mulher esse período de menopausa. Leiam mais sobre ele, tá bom? E bora falar aqui sobre os hormônios em si. Então nós temos aqui, ó, a hipófise produzindo o FSH e o LH e o ovário produzindo o estrogênio. Pode vir estrogênio, estradiol, e esses dois principais nomes, né? E a progesterona aqui. Então nós vamos ter três áreas de gráfico. Um falando da hipófise na produção de FSH e LH, os ovários atuando na produção de estrogênio e progesterona e o que acontece também no aumento de temperatura basal, né? Ou seja, fala aqui basal body temperature, né? A temperatura basal do corpo. Então essa primeira fase é a chamada fase menstrual. Lembrando que o ciclo menstrual da mulher dura 28 dias em média. Foi estudado a inúmeras mulheres no mundo e percebeu que o tempo que se passava o período menstrual era mais ou menos 28 dias. Tá bom? Tem meninas que vão mais, tem meninas que são menos. O ciclo regular ele se dá em 28 dias. Então, esses primeiros 7 dias, a gente pode dizer que esses primeiros 7 dias são chamados de fase menstrual. Fase menstrual. Assim, outra coisa, esse período de ovulação é que ele pode variar de 14 a 13 dias, dependendo do modo em que se aborde. Às vezes é que eles chamam de dia 1, outros vão chamar de dia 0. Chamar de dia 1, período ovulatório, é por volta do 14º dia. Chamar de dia 0 é por volta do 13º dia. Então, o que é que acontece aqui? No período menstrual, o período inicial, nos primeiros 7 dias, nós vamos ter um aumento da produção de FSH. Esse aumento de produção de FSH faz com que haja uma maturação do óvulo. Aqui inicia a maturação do óvulo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Por isso que é hormônio do folículo estimulante. Esse hormônio aqui, o FSH, ele tem a função de estimular a produção do óvulo, né, o desenvolvimento do óvulo, na verdade, porque ele já está produzido, ele vai ser desenvolvido para depois aqui no período da ovulação haver o corpo expulsar esse óvulo para que ele seja fecundado. A gente pode observar aqui também que o LH ele se permanece constante, né, porque ele vai aumentar somente aqui na parte final, que é o período de luteinização, formando o corpo lúteo, chamado também de corpo amarelo do óvulo. E nós temos aqui um período de início do aumento do estradiol, do estrogênio, e a progesterona se mantendo constante aqui. Também a progesterona ela só aumenta nesse período final aqui do ciclo menstrual. Então, passados-se os 7 dias, a gente vai ter aí uma diminuição. Após os 7º dia, a gente vai ter uma diminuição do FSH e um aumento do LH, né, que é justamente o período de expulsão. Lembra que o folículo
o hormônio luteinizante ele tem a função de expulsar o óvulo, então ó, justamente no período ovulatório é que ele tem um aumento brusco e a gente tem uma queda brusca de FSH, ou seja, um antagoniza com o outro. Quando o LH aumenta, o FSH tende a diminuir. Quando o LH aumenta, o FSH tende a diminuir. Prestando atenção que ele vem diminuindo aqui, ó. Ele já fez a função dele, que é estimular a produção do óvulo, e quando o óvulo está pronto, ele começa a cair e o hormônio luteinizante, o LH, age para que haja a expulsão desse óvulo. Uma coisa interessante também é que há um aumento abrupto, ó, um aumento abrupto de estrogênio, aumento abrupto de estrogênio, que é justamente caracterizado o seu ponto máximo aqui, o ponto máximo de produção de estrogênio e de LH acontece por volta do 14º dia. 14º dia, é o que nós chamamos de ovulação. Outra coisa interessante que acontece no período de ovulação é justamente o aumento da temperatura basal em torno de meio grau. A mulher aumenta a temperatura. O que é que nós podemos falar aqui, ó? Lembrando que esse período menstrual é justamente o período em que a mulher está sangrando, que dura por volta de 7 dias, né? Dura por volta de 7 dias. Algumas mulheres somente 3 dias, algumas mulheres 5 dias, mas algumas chegam até a 7 dias. Em média, professor, dá quanto? A média é mais ou menos 5 dias de sangramento. Mas sangramento mais intenso, somente um dia, 2, 3 no máximo. Isso varia muito de mulher para mulher, tá bom? Isso é meio que uma média. Uma coisa interessante é que o estradiol ele atua em muitas coisas, atua na pele, no hormônio, no humor, na concentração, né? Então a mulher nesse período que ela está ovulando, ela está pronta. Nós somos animais, né? Ela está pronta. É como se nós disséssemos de uma forma anômala, que ela estaria no cio, a gente pode dizer assim, se nós fôssemos tratados como animais. Mas é o período de ovulação. O que é que a mulher apresenta? Ela vai estar mais atenta, ela vai estar com um corpo mais bonito, né? Não vai se sentir inchada, que a gente vai ver já o que é o contrário. Então, tudo que apresenta nesse período de ovulação é o contrário quando esses níveis, principalmente de estrogênio, caem, né? Então, aqui a mulher vai se sentir mais alegre, vai estar mais atenta, a pele vai estar melhor, ela não vai estar sentindo nenhuma dor, já terminou totalmente o período de cólicas, né, que acontece por essa volta aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A mulher também ela se encontra com a libido alta, né, ou seja, a mulher ela está, como é que eu posso dizer, no ponto de bala, a gente pode dizer assim, né, no ponto de ser fecundada. E o corpo dela sente quando não é fecundado, como a gente pode ver a seguir. Então, quando não há a fecundação desse óvulo liberado aqui no 14º dia, há uma queda abrupta do estrogênio. Essa queda abrupta do estrogênio é o que nós chamamos de TPM. Então, a TPM ela se é, chega no seu ponto máximo por volta da última semana antes de você menstruar, né? Justamente essa semana aqui é o período de TPM. Por quê? Porque é o período mais baixo da quantidade do estradiol, ou seja, do estrogênio. Essa quantidade baixa do estrogênio causa todas as características que nós encontramos na TPM. Então a mulher ela fica menos atenta, ela tem dificuldades cognitivas, ela vai ter dores de cabeça, começa a cólica, ela vai se sentir mais inchada nesse período. Então é um período que vocês mulheres sabem muito bem e os homens devem entender perfeitamente. Se já teve uma namorada, sabe que esse período é fogo. Lembrando que algumas mulheres não sentem nada e outras sentem muito mesmo. Existem casos que mulheres chegam a se suicidar nesse período de TPM devido a esses problemas, justamente pela queda abrupta do estradiol, do estrogênio. Passado-se isso, a gente tem aqui um chamado fase lútea, né? Lembrando que essa fase aqui que está a ovulação é justamente a fase folicular, é quando o folículo ovariano libera aquele que nós chamamos de óvulo, que fica pronto para ser fecundado.
E essa fase luteinizante é quando é formado o corpo lúteo ali do óvulo, ele não foi fecundado e depois ele é reabsorvido pelo corpo. Reabsorvido pelo corpo. Forma um folículo de Graaff, ele meio que murcha e o corpo reabsorve. Tá bom? O que é que acontece quando a mulher é fecundada nesse período? O que é que acontece fecundada nesse período? Os níveis, ó, de estrogênio e progesterona se mantém constante. O nível de progesterona e estrogênio se mantém constante, fazendo um feedback negativo sobre os hormônios LH e FSH, mantendo eles sempre diminuídos. Então eles vão manter-se sempre nesse sentido. Ou seja, já que é um gráfico, ou já que é um ciclo, né, isso aqui volta para essa região e não vai ter esse pico aqui, ó, na produção nem de LH e nem do FSH. Eles vão estar todo o tempo constante no período que a mulher está fecundada, está gestante, porque é desinteressante a mulher produzir óvulos se ela já está fecundada, ou seja, ela não necessita e esses hormônios, devido a constância dos hormônios ovarianos, faz com que também haja uma constância dos hormônios hipofisários. Tá bom? Então, ó, uma coisa interessante que acontece também nesse período é justamente a presença da progesterona. A progesterona ela é produzida pelo óvulo liberado, ou seja, quando ele para de evoluir esse óvulo, não foi fecundado, esse nível de progesterona tende a diminuir, formando o corpo lúteo e sendo reabsorvido. A gente pode ver aqui, ó, que há uma queda brusca nessa região até essa região que configura o período de TPM. Uma coisa interessante também é que existe mulheres com depressão que nesse período menstrual as características, né, os sintomas da depressão eles se intensificam justamente por causa do período de tensão pré-menstrual. E também porque é justamente pré-menstrual, porque é justamente antes do período de menstruar. Acontece às vezes um pouco dentro do período que a mulher está começando ali a menstruar, principalmente as partes mais que estão sangrando mais, né? Quando ela para de sangrar, a gente tem um aumento, o início do aumento do estrogênio e causa a diminuição dos sintomas da TPM. A outra coisa interessante também é que os hormônios da mulher se mantêm constantes quando ela está gestante, mas quando ela tem o bebê, os níveis caem. A gente também vai ter casos aí de depressão pós-parto, por exemplo. Então é um momento que homens devem prestar atenção quando a mulher tem filho, que ela vai começar a se sentir mais feia, vai começar a ter pensamentos negativos. Então nós, como esposos, né, namorados, a gente tem que prestar atenção nisso para tentar aliviar esses sintomas até que os hormônios dela se estabilizem e ela pare de ter esses sintomas. Servem também para as mulheres para se conhecer, né? O se conhecer é a parte mais importante do processo e se ajudarem, né? Ajudar umas às outras, que é importante demais. Então nós temos três fases: fase menstrual, que é justamente a fase que está ali, a mulher está sangrando. Nós vamos ter ali a fase folicular, né, justamente quando a mulher libera o óvulo, né, o chamado de período de ovulação, e a fase luteica, que é justamente luteínica, que é a fase de formação do corpo lúteo, quando esse óvulo ele não foi fecundado e ele vai ser reabsorvido. Lembrando que o que causa principalmente o sintoma da TPM é a queda brusca do estrogênio, né? E quem faz a liberação desse óvulo é a presença do LH. Então, bora lá. O FSH matura o óvulo, LH libera o óvulo, estradiol e progesterona comandam a questão do estímulo da produção do óvulo e da liberação dele. O estradiol está ligado a vários fatores, né? Do corpo ali da mulher, principalmente. E a progesterona, ela está ligada diretamente à produção do próprio... o óvulo está diretamente ligado à produção de progesterona. Deixa eu ver o que dá. Assim, o aumento da temperatura. Após a ovulação, a mulher permanece com a temperatura mais alta até o período em que ela menstrua novamente. Ele tende a diminuir e aumentar somente quando ela
ovular de novo no próximo ciclo menstrual. Algumas mulheres também têm alguns métodos contraceptivos que a mulher faz, o método de medição da temperatura basal. Ela sabe mais ou menos o período em que ela está ovulando, justamente pelo esse aumento de meio grau Celsius a mulher, se ela tem uma média de temperatura de 36, ela vai para 36,5. Ou seja, se ela tem um aumento constante dessa temperatura, ela está ovulando. Então, esse período ela está fértil. Lembrando que o período fértil, ele é o 14º dia da menstruação. Alguns livros vão dizer 3 dias para mais e para menos, mas o que os livros que mais mostram são 4 dias. Então, como é que a gente acha o período fértil da mulher? É o período em que ela menstruou, dia 0, dia 1. O 14º dia é o dia da ovulação. Então, o período fértil ele é 4 dias atrás e 4 dias na frente. Então, se a mulher menstrua dia 1, dia 14 vai ser o período da ovulação e o período fértil dela vai ser 4 dias para cá e 4 dias para cá. Então, a gente vai ter 12, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, vai ser do 10 ao 18. 10 ao 18 é o chamado período fértil, é o período em que ela está ovulando, é o período que ela tem mais chances de engravidar. Antes disso, ela tem menos chance, depois disso, ela também tem menos chance, tá bom? Isso aqui funciona, professor? Sim, 100% de certeza? Não, porque mulher varia muito uma diferente da outra. O que é 100%? Camisinha ou métodos contraceptivos, né? Aqui, ó, que mantém os níveis de estradiol e progesterona altos e enganando o corpo, para o corpo não produzir FSH e LH para produzir óvulos, né? Maturar óvulos. Então, bora seguindo. Aqui está justamente o ciclo menstrual, observando o que acontece lá dentro do ovário, né? Então, a gente tem o período aqui da menstruação, mais ou menos até o 5º dia, né? 5 dias menstruando. Lembrando que algumas mulheres só menstruam 3 dias, por exemplo, e os outros vêm um muco bem levinho, né? Mas também um pouco de sangue. E nós vamos ter aqui, ó, o 14º dia. Então, 4 dias para cá, 4 dias para cá. Esse aqui é o meu período fértil, né? Então, ó, o meu FSH está atuando nesse período justamente para fazer a maturação desse meu óvulo. Ó. O óvulo ele está sendo maturado até chegar ao 14º dia em que há a liberação desse óvulo. Lembrando que o 14º dia é o dia médio em que a mulher tá liberando esse óvulo. Isso pode acontecer antes ou pode acontecer depois. Por isso que nós temos um período fértil. Eles botam sempre 14, é por causa de uma média mundial. Depois disso é formado o corpo lúteo, né? O corpo lúteo é que produz a progesterona. A progesterona. O alto teor de progesterona no sangue da mulher mostra em que ela está saindo do período fértil para entrar num novo ciclo, né? Então, ali por volta do 23º dia é que acontece aquela queda máxima do estrogênio e esse corpo lúteo ele começa a ser regredido até chegar no 28º dia, quando ele é reabsorvido, né? Então, ele fala aqui, ó, a duração do ciclo é em geral 28 dias, contudo existe variação de mulher para mulher. Então, ó, isso aqui é o que acontece dentro do ovário, principalmente essa parte aqui, até liberação. Porque depois que libera ele, essa fase aqui está lá nas tubas uterinas, que a gente vai ver uma imagem aqui. Para seguindo. Então aqui está um exemplo que a gente consegue ver os três fatores, né? Hipofisários, os hormônios hipofisários, os hormônios ovarianos e aqui a ação no endométrio. Lembrando que o endométrio é o tecido que recobre o ovário, que é justamente onde o óvulo fecundado vai se instalar, né, formando o processo que nós chamamos de nidação, processo de nidação. Então a gente consegue ver, ó, que a progesterona ela faz um aumento de vascularização e um aumento também desse tecido do útero, né? Tecido que nós chamamos de endométrio. E a queda brusca
da quantidade desses dois hormônios causa uma vasoconstricção. Ó, nesse período tem uma vasodilatação, isso aqui está bem irrigado por sangue, e aqui causa uma vasoconstricção. Essa vasoconstricção faz com que esse tecido ele deixe de receber sangue e ele descola fazendo o processo que nós chamamos de menstruação, a mulher sangrando ali. E essa vasoconstricção ocorrida pela diminuição dos dois hormônios ovarianos, né, que é o estrogênio e a progesterona, ela é uma vasoconstricção geral, uma vasoconstricção que não acontece só nessa região do corpo, só no útero da mulher, acontece no corpo todo, por isso que algumas mulheres sentem dor de cabeça. A vasoconstricção faz com que a mulher sinta dor de cabeça. Aqui está a evolução do óvulo, né? Ó, a evolução do óvulo até ele ser expelido, o óvulo aqui, o ovócito secundário ser expelido. Então, o processo de ovogênese aqui, eu não ia falar dele, mas já que eu botei aqui, então bora lá. O processo de ovogênese é justamente o período em que há a formação dos óvulos, né? A mulher, ela produz uma quantidade X de óvulo durante toda a vida, e por isso que a mulher, é, ela não engravida durante toda a sua vida, ela para de menstruar num período, justamente porque ela para de ovular, né? E todos os óvulos que ela vai liberar durante toda a sua vida é produzido numa fase embrionária. Bora lá. Ó. Então esse óvulo, né, essa célula germinativa que vai produzir os óvulos, ela se divide formando inicialmente as ovogônias, que a gente chama do período de multiplicação. Isso aqui acontece lá no período embrionário, no útero feminino ainda dentro da barriga da mãe. Ou seja, no período que está formando o útero, né, formando os ovários, há também a formação de todos os óvulos que essa mulher vai liberar durante toda a sua vida. São justamente a primeira mitose que acontece lá no período embrionário. Depois acontece outra mitose, que é chamada formação das ovogônias. Então as mulheres ficam ali em ovogônias durante toda a sua vida até que haja uma liberação de FSH e LH pelo cérebro e ela tem a sua primeira menstruação, que é a menarca. Aí eles começam a se diferenciar, formando o ovócito primário. Né? A gente pode ver aqui na imagem anterior que o que a mulher libera é justamente o ovócito secundário. O ovócito secundário é o que é liberado. O óvulo, na verdade, a ovulação libera o ovócito secundário, mas a gente consegue ver que ele tem outros nomes antes de ficar maduro. Primeiro é chamado de ovogônia, depois é chamado de ovócito primário e depois sim ele se transforma em ovócito secundário. Então a gente tem aqui ó, a transformação de ovogônia em ovócito primário, a gente chama de período de crescimento, e de ovócito primário para ovócito secundário é o período de maturação. Esse período de maturação acontece quando a mulher tem sua primeira menstruação. Menstruação, né? Justamente esse ovócito que ele vai maturar e ser liberado. Bom, ele vai ser liberado para ser fecundado. A gente pode ver ó, que somente um ovócito, somente um ovócito dá origem somente a um óvulo maduro. Né? A gente pode ver ó, que esse ovócito secundário ele dá 3 folículos que são chamados de glóbulos polares. Eles são reabsorvidos, eles não servem para nada, eles são reabsorvidos no corpo. Por isso que a mulher libera somente um óvulo por vez, muito raramente 2, muito raramente 3 ou mais, enquanto o homem libera milhões de espermatozoides em um período fértil, a gente pode dizer assim. Né? Então a mulher libera um em média. 2 muito raramente, 3 muito raramente, e mais do que isso, raramente demais. Então aqui a gente pode ver a liberação de um óvulo aqui no ovário. Ó. A gente consegue ver o ovário liberando o óvulo. Lembrando que esse aqui é o ovo. Esse aqui é o folículo ovariano, né? O ovário, folículo ovariano, e aqui é a liberação de um óvulo, aqui sendo visto a olho nu. Né? É isso aqui que é fecundado pelo espermatozoide. A gente consegue ver que o óvulo ele é imensamente maior do que o espermatozoide, né? Vamos supor, se eu fosse desenhar aqui, o óvulo é mais ou menos desse tamanho aqui e o espermatozoide é desse tamanho, desse pontinho que eu botei aqui, ou seja, milhões de espermatozoides ao redor desse óvulo aqui. O óvulo é imensamente maior do que o espermatozoide, que é justamente
sim, a gônada masculina é justamente os testículos e a gônada feminina é o ovário. E nós temos a gônada e esqueci, gente, a outra. Mas é referente ao óvulo e ao espermatozoide. O óvulo é imensamente maior do que o espermatozoide. Então, o ciclo menstrual a gente já explicou, né? Ensinamos também como é que faz, encontra o dia fértil, é por volta ali do 14º dia, dependendo se tu for no dia 0, vai ser o 13º dia, se tu começar pelo dia 1, vai ser o 14º dia, e vai ser 4 para cá, 4 para cá, esse vai ser teu período fértil. Ó, esse aqui já bota, ó, 5. 5 para cá, 5 para lá. Varia bastante. Tem livros que falam 3, tem livros que falam 4, tem livros que falam 5. A gente vai ter uma variação aí de 3 a 5 dias. Bota em 5 que vai ficar melhor. Então aqui está o processo. Ó. A gente tem um ovário fazendo o processo de liberação do óvulo. Ele fica aqui no efundíbulo, onde ele recebe a presença do espermatozoide. Esse óvulo fecundado pelo espermatozoide ele vai sofrendo multiplicações, né, se transformando primeiro em blastômero, depois em mórula, e essa mórula é que vai fazer a inserção no endométrio, né? Ou seja, lembrando que esse endométrio ele vai estar espesso, ele não vai ser vai sofrer menstruação, justamente porque esse óvulo aqui libera a progesterona. O óvulo liberando progesterona faz com que a mulher não menstrue. E depois esse óvulo aqui fecundado, ele também vai liberar um hormônio que nós chamamos de HCG, né? Gonadotrofina chorioniana, é o beta-HCG. O beta-HCG é justamente o exame que dá positivo para a mulher. Quando esse hormônio ele está alto, quer dizer que a mulher ela tá gestante, né? Mas em alguns casos também, como câncer de colo de útero, pólipo, outros problemas, endometriose, podem aumentar a quantidade de beta-HCG também, pode dar um falso positivo para a gestação, viu? Então, a beta-HCG não é certeza. A mulher pode até sentir todos os sintomas que está gestante devido à presença de beta-HCG, mas pode ser outro problema, como um câncer ou uma endometriose aí. Então aqui é quando ele se fecunda, não vamos falar tanto aqui que é mais o processo mais para aula de embriogênese, mas é o óvulo se inserindo no endométrio, né? Então ele começa, ó, justamente aqui, esse endométrio é que vai produzir o que nós chamamos de placenta, é o endométrio que vai produzir a placenta que vai recobrir esse ser vivo que é produzido a partir do óvulo fecundado, chamado de ovo, né? Então aqui é a mesma coisa, a gonadotrofina coriônico humano, HCG, né? Que é um hormônio glicoproteico secretado pelas células do trofoblasto após a anidação, após o processo de fixação do óvulo no endométrio. Mantém o corpo lúteo, ou seja, esse corpo lúteo ele não vai ser reabsorvido, né? A manutenção das taxas de progesterona e estrogênio. Lembra que na mulher, quando o óvulo é fecundado, ele se fixa lá no endométrio e vai manter progesterona e estrogênio alto. E a manutenção da gravidez também, que é inibindo a menstruação e a ausência da nova ovulação. A ausência dessa nova ovulação é justamente causada pela presença de progesterona e estrogênio e causa um feedback negativo, inibindo a produção de FSH e LH lá pela adenohipófise. E para fechar, o que é que causa o HCG, né? Concede imunossupressão à mulher, não rejeita o embrião, né? Dá uma diminuída no seu sistema imunológico, justamente para a mulher não rejeitar o embrião. Tem atividade tireotrófica, né? A tireoide da mulher começa a atuar mais aqui. Estimula a produção de testosterona pelas células de Leydig no testículo fetal, ou seja, o HCG. Também o homem também produz HCG, né? Ele atua lá, ó, sobre
as células de Leydig. A gente fica assim meio assim, como assim o homem produz HCG? Do mesmo jeito que a mulher produz testosterona, né? A mulher produz testosterona lá no óvulo também, mas em quantidades pequenas, né? Ocasionando a diferenciação sexual do feto do sexo masculino, né? Então esse beta-HCG, se o HCG na mulher atua sobre as células de Leydig do testículo fetal, se for homem, né? Fazendo ali a diferenciação sexual. Por volta do 15ª semana de gestação, com a placenta já formada e madura, produzindo estrógeno e progesterona, ocorre o declínio acentuado da concentração de HCG e a involução do corpo lúteo, né? Então o HCG, que é produzido justamente pelo corpo lúteo do óvulo, ele depois que é feita a progesterona, depois que é produzida a placenta, ele não precisa mais estar produzindo HCG para manter o estrogênio e a progesterona alta, porque a placenta faz essa ação, que acontece lá por volta do 15ª semana. Então a gente tem aqui, ó, 15ª semana, a gente tem o, o beta-HCG alto por volta ali do segundo mês, né? E depois a gente tem uma queda brusca desse HCG que se mantém porque aqui a placenta já está produzida, ela enfim, já está produzida e ela começa a produzir os níveis, aumentar os níveis de estrogênio e progesterona. Vocês podem ver aqui que no momento do parto, ó, há uma queda brusca de estrogênio e progesterona. A gente já citou aqui que quando acontece isso, a mulher pode ter, após o parto, ela pode ter uma depressão pós-parto devido à queda desses dois hormônios aqui. E fechando aqui, gente, obrigado, né? Botei aqui Girl Support Girls, né? Se ajudem, né? Mulher ajudando mulheres, estudem mais para ajudar as outras mulheres, entendendo que esse período de TPM vocês precisam se entender para se ajudar, né? É um período em que a mulher apresenta uma sensibilidade cognitiva, apresenta até sensibilidade a dor. Existem inúmeros trabalhos relacionados à TPM que são bem interessantes de nós conhecermos enquanto enfermeiros, enquanto educadores físicos, porque isso influencia diretamente a vida da mulher, né? Então, se ajudem, se entendam, estudem bastante para ajudar também outras mulheres. Sororidade sempre. E valeu, falou galera, é nóis.